Bem-vindo à nossa aula de hoje, que inclusive é um assunto muito importante. Nós caminhamos bastante para chegar aqui neste momento, mas é importante frisar esse modelo aí que a gente tem na nossa frente, que é o nosso painel e a nossa modelagem, o mapa mental que a gente tem para evoluir nos assuntos vez a vez. Nós estamos tratando necessariamente, nesse período agora, como nós dissemos, a parte do negócio, que é a primeira etapa das 5 que nós vamos percorrer. Já abordamos aqui alguns assuntos relacionados à parte do terreno, à parte do estudo de produto, de mercado, que nós vamos ver mais detalhadamente nas próximas aulas. E estamos tratando da questão da viabilidade prévia. Já vimos ela do ponto de vista legal, do ponto de vista ambiental, e hoje nós vamos tratar da viabilidade do ponto de vista da viabilidade financeira prévia. Então, é a parte preliminar de uma visão para dizer se economicamente ela é viável, é elegível ou temos que descartar necessariamente nesse período inicial. Então, é disso que nós vamos tratar nessa aula. É uma aula bastante, inclusive, a gente já começa a entrar nos jargões do segmento de incorporação. É uma aula conceitual e também técnica. Então, necessariamente, essa, sim, é uma das aulas mais importantes até agora que nós vamos ver aqui no momento. Então, é importante que você fixe a sua atenção e concentração exatamente neste assunto, porque ao final dessa aula, nós vamos montar no Excel, inclusive, ao vivo, uma análise de viabilidade prévia para a gente ter como um modelo de tomada de decisão. É importante frisar algumas considerações iniciais a respeito da viabilidade financeira prévia, né? A viabilidade financeira, ela é muito mais do que saber preencher um programa de Excel, de Viabio, de Primaveras e outros programas como a gente vê por aí. Muita gente, mas muita gente sabe mexer nesses programas, mas não tem a visão do negócio em que trabalha. É necessário entender do ponto de vista do segmento, é compreender o modelo do negócio de incorporação. Por isso, fizemos questão de focar lá no início, nas aulas anteriores, todo o ciclo, perpassando todo o ciclo da incorporação imobiliária, para que nós tivéssemos, nesse momento, o conhecimento, a habilidade e a visão necessária para saber entender como montar um estudo de viabilidade prévio. Se você trabalha ou pretende atuar nesse segmento, tem que entender do seu ciclo e desenvolver uma visão de domínio do negócio. Se você está ou vive disso, é sua obrigação entender do ciclo total. A viabilidade financeira em si, ela já exige como ponto de partida uma visão geral, em certo grau, do entendimento da incorporação, porque ela desenha todo o mecanismo de como funciona. Para montar uma viabilidade financeira, você vai ter que saber montar, como saber montar a parte de receita, que tipo de informações você leva em consideração. Você vai ter que montar a parte do comissionamento de vendas, a parte de impostos, a parte de marketing, a parte dos custos de incorporação, a parte dos custos de licenciamento, de contratação de projetistas, a parte de construção. Ou seja, você precisa saber arquitetar a lógica da estrutura para saber montar um estudo de viabilidade. Isso tudo pressupõe que, na viabilidade, você desenha todas as questões importantes que envolvem a atividade de incorporação imobiliária e construção. Então, pelo menos em termos quantitativos,
em termos de valores. Bom, para se montar uma viabilidade, você precisa entender dos processos envolvidos. Por isso, a viabilidade financeira é uma das partes mais técnicas do ciclo imobiliário. Através da viabilidade financeira prévia, é possível projetar se o empreendimento é executável e possível obter, dentro da projeção prevista, se ele vai ter resultado, e vai ser possível desenvolver um censo, um diagnóstico, e verificar e analisar as avaliações aonde estão os riscos, as incertezas e os pontos de atenção. Então, necessariamente, o estudo de viabilidade prévio é obrigatório, é mandatório nesse período inicial, para ver se nós confirmamos, inclusive, a aquisição do terreno ou não, ou se partimos para outro terreno ou em outra situação. Então, aí na sua frente, nós temos a esquematização básica de uma viabilidade financeira. Do ponto de vista financeiro, obviamente, o negócio inicialmente precisa possuir uma perspectiva de que seja viável economicamente. Assim como proposto, então, a gente deve estar pensando em montar uma equação, Nessa equação, nós vamos ter que montar uma projeção para a obtenção do resultado. E essa equação nós obtemos através do confronto entre as entradas das previsões de vendas com as estimativas de despesas e custos para a realização do empreendimento. Mais abaixo aí no visor, então nós temos aí 3 grupos. O grupo 1 são as receitas, que diz respeito ao faturamento de vendas. Nesse segmento, daqui em diante, então vamos chamar a receita e faturamento de valor geral de vendas, ou VGV. Esse é o jargão do segmento imobiliário, quando a gente trata do valor total do faturamento do empreendimento. Então se pergunta, qual o VGV do empreendimento? Está se perguntando, qual o valor geral de vendas? Qual o valor total das receitas com a venda do empreendimento? No grupo 2 dessa equação básica, nós temos aí as questões das despesas e dos custos, São as despesas de gestão, de desenvolvimento, de estruturação, aquela questão da contratação dos projetistas, com as licenças, com a parte imobiliária de vendas, com marketing, e os custos inerentes ao processo de construção e do terreno. Essas são a parte 2. Então, confrontando as receitas, as entradas, o VGV, com as despesas e custos, nós temos, então, ao final, o número 3 aí, que é o resultado. Nesse resultado vai nos mostrar, obviamente, o resultado final do negócio. E, através desse resultado, nós vamos apurar algumas conclusões. Se ele é atrativo, se não é, em que condições ele é atrativo, qual a rentabilidade ou a lucratividade e outras conclusões que são necessárias como resultado desse processo. Então, necessariamente agora, vamos seguir segmentando esses 3 grupos. O primeiro grupo, então, que nós vemos aí, é a questão do grupo das receitas, que é a montagem do VGV e seus redutores. Ou seja, existem redutores que são vinculados ao nascedouro da receita. Eles estão vinculados, então a gente chama de redutores da receita, redutores do VGV. Então ele faz parte do primeiro grupo. Aí nós temos aí um grupo que é do faturamento e do outro lado nós temos o grupo que nós chamamos de redutores. No número 1 do faturamento, nós temos o valor geral de vendas, ou VGV, que é o faturamento total com as vendas das unidades autônomas ou frações ideais, que nós conhecemos sobre isso lá no resumo da aula 2. No grupo 2, nós temos aí que diz respeito à comissão de vendas, é um percentual que recai sobre o total do valor das vendas, sobre o VGV. No número 3, nós temos aí que são um percentual relacionado aos impostos, que incide sobre também o VGV.
Então, essa parte aí, o 2 e o 3, nós chamamos de redutores. São redutores vinculados ao VGV, ou seja, ao valor geral de vendas. Detalhando mais essa parte aí do faturamento, existem alguns jargões importantes que você tem que começar a conhecer e a dominar para saber montar a estrutura de uma viabilidade econômica prévia. Quando nós falamos em área de vendas, nós estamos falando a mesma coisa que área privativa. Então, quando alguém disser qual é a área privativa do empreendimento, é a mesma coisa de ela estar falando qual é a área total de vendas. Quando você vai comprar um apartamento, uma casa, aí você pergunta qual é o tamanho do apartamento. O apartamento tem 100 metros quadrados. Ou seja, é 100 metros quadrados de área privativa ou área de vendas. Então, nessa questão nós temos, então, primeira conclusão, a área de vendas é a mesma coisa de área privativa. Bom, a área privativa total, ou a área de vendas total, ela é dividida em frações menores, ou frações ideais, que após o registro no cartório de imóveis, nós vimos isso anteriormente, são transformadas em unidades autônomas, ou seja, ela passa a estar vinculada à possibilidade de uma matrícula. Ela existe independentemente, uma unidade autônoma, então o incorporador, ele pode, mesmo antes de construir ou no processo construtivo, comercializar essa unidade autônoma. Então, a fração ideal da unidade habitacional é a mesma coisa que unidade autônoma. Então, já conhecendo esses jargões e essas nomenclaturas, nós podemos então chegar a 2 pontos importantes para mensurar o faturamento do valor geral de vendas, ou VGV. O primeiro deles é chegar à área total de vendas. E isso pode vir pronto ou pode vir de maneira fragmentada. De que forma? Nós temos o total da área privativa. Quando o arquiteto ele faz o estudo preliminar, nós vimos isso também nas aulas anteriores, por isso é importante você sempre revisar as aulas. O assunto ele lembra, acumulativo, ele é evolutivo, ele é sequencial, e assim a gente vai montando o conhecimento, a habilidade e a visão. Quando eu falo de área privativa, então eu estou falando de área de vendas. Então, nesse sentido, quando o arquiteto ele faz o estudo preliminar, no qual ele pega o estudo da viabilidade ambiental com o estudo de uso e ocupação do solo, com a concepção do empreendedor, ele então faz essa conformação com a concepção do empreendimento do empreendedor. Ao juntar isso tudo, ele chega à definição do produto. Nessa definição do produto, nós temos como consequência um quadro de áreas prévio. Nesse quadro de áreas prévio é informado o valor total da área potencial de área privativa, total de área construída, total de área verde e assim por diante. Essas informações do quadro de áreas do estudo preliminar, nós utilizamos isso para fazer o estudo de viabilidade prévio. Então, quando nós temos aí total de área privativa, ele vai ter lá no resumo do quadro de áreas do estudo preliminar que é feito. Então, por outro lado também, ele pode chegar que o total de área privativa é a soma de todas as áreas das unidades autônomas. Ou seja, eu tenho 50 apartamentos. Cada apartamento tem 100 metros quadrados. Então, o total de área privativa é o total de apartamentos 50, vezes o total de área privativa de cada um, que é 100, multiplicando um pelo outro. Então, eu tenho que o total de área privativa é 5.000 metros quadrados de área privativa, ou seja, de área destinada à venda.
Por outro lado, então, já chegando à conclusão de como eu posso obter o total de áreas privativas ou de área de vendas para chegar ao faturamento, eu tenho que chegar então ao total do valor de área de vendas, que é o VGV. Então, eu posso chegar através de duas formas. A primeira forma é o valor de venda da unidade habitacional, que é igual à área privativa da unidade vezes o preço de venda de mercado de cada metro quadrado. Então, ou seja, se eu tenho um apartamento que o tamanho dele é 100 metros quadrados e eu tenho que o valor de vendas é R$ 1.000 por metro quadrado, multiplicando um pelo outro, eu tenho que o valor total da unidade é igual a R$ 100.000. Se eu tenho 10 unidades, então o valor total do VGV do empreendimento é 1 milhão. Ou seja, o valor total de vendas é igual à área total das unidades autônomas, ou seja, é o valor total da soma das áreas privativas vezes o valor do metro quadrado de vendas. Multiplicando um pelo outro, aí eu vou ter o valor geral de vendas. No número 2, aí do outro lado, nós temos então a questão da comissão de vendas, que é uma despesa vinculada às vendas, referente ao percentual definido como comissionamento. Esse percentual é incidente sobre o total do valor vendido. Então, se eu vendi uma unidade por R$ 100.000 e o valor do comissionamento é 4%, então o valor da comissão é R$ 4.000 para cada unidade vendida. Esse valor, ele é vinculado, ele é um redutor, ele nasce quando se vende. Então, por isso, necessariamente, ele está junto nesse grupo da montagem do VGV com seus redutores. Da mesma forma, o mesmo racional, nós seguimos para os impostos, que também é um percentual sobre o total de vendas. Nesse caso, aí, o valor de acordo vai variar de acordo com o regime tributário que for escolhido. Nós veremos isso na parte do planejamento tributário mais adiante, na parte de estruturação, porque nós temos aí, diferenciando de acordo com o regime jurídico e tributário do incorporador, que ele pode optar por apuração no lucro real, lucro presumido, ou aderir o que nós chamamos de patrimônio de afetação. Os percentuais, você vai ter que buscar o que for vigente na ocasião. Então, necessariamente, esse é o grupo primeiro que nós temos relacionados à receita e seus redutores. Nessa segunda visor, nós temos aí exatamente o segundo grupo, que é o grupo das despesas e custos. Aqueles custos e despesas que nós vamos ter que levantar, montar, para estruturar uma viabilidade financeira prévia para estudar o empreendimento, se ele é viável ou não é viável. Então, essa montagem você pode verificar que eu separei basicamente aí em dois grupos. O grupo que você está vendo aí do seu lado esquerdo são as despesas e custos vinculadas à incorporação, ao processo de incorporação em si. No lado direito da sua tela, você tem os custos relacionados à construção, necessariamente, do empreendimento. Estão divididas dessas duas formas. Então, necessariamente, voltando o nosso olho para o lado das despesas vinculadas à incorporação, o primeiro deles nós temos que é o marketing e comunicação. Essas despesas, como nós chamamos marketing e comunicação, são aquelas realizadas referente ao planejamento de produção do plano de mídia, de campanhas, de publicidade do empreendimento. Então, todas essas despesas estão relacionadas a um grupo, a uma linha que você tem que agrupar. Nessa linha, todas as despesas
inerentes à parte de marketing e comunicação. O item 2, nós temos aí que é as despesas relacionadas à comercialização. Obviamente, são despesas administrativas de vendas, como o secretariado. No processo de venda, você tem que ter uma equipe por trás que vai tratar da organização, do controle, das questões de preenchimento, de documentação, de arquivamento. E isso tudo são despesas relacionadas à comercialização, assim como também as questões das soluções de estande de vendas e veiculação dos canais para fazer a comercialização, tais como spot em rádio e outros canais de rede social, que está no grupo acima de marketing, o custo de elaboração, ok? Bom, no grupo 3, nós temos aí o que nós chamamos de despesas de incorporação. Nessa despesa de incorporação, é todo aqueles processos de contratação de projetistas, de consultorias, bem como legalização, licenças, tais como alvará, licença ambiental, registro de incorporação, contratação de consultorias relacionadas à parte jurídica para dar solução a essas licenças. Então, todas essas despesas são agrupadas dentro dessa linha de incorporação, dentro da estrutura do estudo da viabilidade financeira prévio. No último grupo, relacionado à parte de incorporação, nós temos as despesas gerais e administrativas, ou seja, são as despesas com a gestão da incorporação. Você tem um executivo, você tem um financeiro, você tem despesas de consultorias relacionadas a essa parte administrativa, necessariamente como contabilidade, e outras estruturas de administração. Todas essas despesas devem ser agrupadas numa linha chamada gerais e administrativas. Então, essas aí são necessariamente o grupo vinculados à incorporação. E agora sim, um ponto importantíssimo que a gente tem que chamar bastante atenção. Então, o ponto importante que a gente gostaria de salientar nesse momento diz respeito exatamente a esse lado aí das despesas e custos vinculadas à construção. Sobretudo esse item aí, número 5, que diz respeito ao terreno, relacionado aos desembolsos para regularização e aquisição do terreno. Mas cabe aqui salientar alguns pontos. Muitos empreendedores, se ouve muito falar no segmento, a expressão, eu quero um terreno, uma bolacha quebrada, que eu possa comprar por pouco, ou vender por muito, ou fazer um empreendimento e ter uma margem mais alta. Nesse ponto, nós já vivemos muito, já tivemos muitas experiências, nossa e de outras pessoas, que cabe chamar atenção exatamente para este aspecto. Necessariamente, você pode adquirir um terreno em boas oportunidades, mas tome muito cuidado, porque o que é importante necessariamente é fundamental a escolha da plataforma que é o terreno que você vai construir o seu empreendimento e o mercado aonde ele está. Porque você pode escolher um terreno que o seu negócio vai girar lentamente. A velocidade de vendas vai encontrar muita dificuldade, devido a dificuldades de acesso, ou de localização, ou de alguma outra solução que vai impactar, ou que pode impactar na velocidade de vendas. E em estudo de viabilidade financeira, existe uma questão mandatória, que é o tempo corrói o resultado. Então, quanto mais tempo você demorar para girar o seu negócio, menos sucesso na aplicação do recurso você vai ter. Então, tome muito cuidado na escolha do terreno. Às vezes, se for o caso, procure escolher um terreno mais caro, mas que em boa localização, que tenha todas as características e condições para que você entenda que seu ciclo imobiliário vai girar mais rápido,
que a viabilidade financeira aponta um retorno do recurso em pouco tempo, uma velocidade de vendas maior. Às vezes essa questão vai ser infinitamente melhor para você do que escolher um terreno que aparentemente seja uma bolacha quebrada, mas vai fazer você remar por muitos anos e seu resultado ser corroído no tempo. Então, esse aspecto do terreno é muito importante você frisar. Então, vamos adiante aqui na nossa questão da viabilidade econômica financeira prévia. A segunda parte são os custos de obra e despesas de obra. Nós poderíamos dizer, entender, que todo desembolso de obra ele está subdividido entre custos diretos e custos e despesas indiretas. Vamos chamar que tudo aquilo que é direto de custo e tudo aquilo que é indireto de despesas, para efeito de entendimento, de conceito. Nos custos diretos, é todo aquele custo relacionado à mão de obra e materiais, bem como serviços vinculados, locações, à produção de obra em si. As despesas indiretas, por outro lado, de respeito aos gastos relacionados à mão de obra, só que para serviço de suporte e de apoio à produção de obra. Por exemplo, o gerente de obra, ele é suporte e apoio, então ele é uma despesa indireta e não custo direto. A pessoa que está no almoxarifado serve a todos, ele é apoio e suporte, então ele não é custo direto. Já o pedreiro, ele é custo direto, ele está alocado à produção. Então, essas questões aí, na hora de você fazer a viabilidade financeira, você tem que saber separar os custos diretos das despesas indiretas. Então, necessariamente, ao você estruturar isso, você tem que levar em consideração essas duas divisões. Para efeito de exemplo clássico, vamos supor que nós tenhamos uma locação de duas retros. Uma retro está alocada a uma atividade, 100% do tempo dela, a concretagem de um bloco. Outra retro está vinculada a ficar permanentemente como limpeza de obra e apoio na parte de logística de materiais, no canteiro de obra. Então, a retro que está vinculada à atividade de concretagem 100% do tempo dela, ela é um custo direto. A retro que está alocada à parte de logística e apoio e suporte é uma despesa indireta. Então, esse conceito que tem que ficar bastante claro na hora de você estruturar de maneira mesmo que básica os custos diretos e despesas indiretas do seu empreendimento. E no final nós temos aí os custos inerentes aos imprevistos. Como nós temos agora no início um grau de incerteza muito grande, a precisão ela não é total nessa parte inicial do estudo de viabilidade. Então nós sempre colocamos uma despesa relacionada a imprevisto, que necessariamente na viabilidade definitiva ela permanece, mas num percentual menor. Geralmente pode se colocar entre 5% a 10% do valor do custo de obra, nessa etapa da viabilidade prévia, para efeito de sermos conservadores. É claro que você vai afinar isso na viabilidade definitiva, que a gente vai ver mais adiante nas próximas etapas. Então, essa aí é o grupo de despesas relacionadas à montagem da parte de despesas e custos da viabilidade. Por fim, na equação nossa financeira, nós temos a parte que é relacionada ao resultado, que basicamente temos três objetivos. O primeiro objetivo, obviamente, é que essa equação ela seja eficaz em mostrar o resultado final do empreendimento. Esse é o primeiro ponto. A viabilidade deve ser conclusiva. O segundo ponto é que é mais uma visão qualitativa da informação, que é a questão de rentabilidade, de lucratividade, quantas vezes o meu capital investido de custo está me dando em razão do que eu investi, qual é a rentabilidade do resultado em relação às receitas totais.
qual é o retorno do capital investido, que tempo ele demora. Então, isso é mais ou menos a visão do ponto 2. O terceiro objetivo, ele não é tão visto quando nós fazemos a viabilidade prévia. Por quê? Porque na viabilidade prévia, nem sempre nós fazemos o que se chama de projeção de fluxo de caixa. Nós veremos na viabilidade definitiva, no modelagem que nós temos aqui, vamos demonstrar que nós fazemos essa projeção mês a mês, do início até o final. E nesse fluxo de caixa projetado, nos dá a exposição de caixa, nos dá diversos tipos de pontos de vista que a gente pode, de certa forma, analisar, avaliar a eficiência do recurso. Então, dá uma ideia de administração do fluxo de caixa e de taxa interna do retorno. Nessa parte da viabilidade prévia, nós fazemos necessariamente o demonstrativo, mas se necessário for e for possível, faça também o fluxo de caixa projetado. Esses são os 3 pontos relacionados. Então, nós passamos necessariamente pela equação básica para entender os jargões do mercado imobiliário, entre as receitas e seus redutores, entre a parte da estrutura de custos e a parte do resultado. Então, necessariamente, esses são os pontos. Na próxima aula, nós vamos ver exatamente o que você está vendo aí, que é a agenda da viabilidade. Ou seja, quais são os processos que você tem que fazer do início até o final para se montar uma viabilidade. Vamos ver diversos aspectos, como se monta a viabilidade, até chegarmos necessariamente na visão do demonstrativo e exemplificarmos essa viabilidade justamente no que você está vendo aí, que é um demonstrativo em Excel, que nós vamos montar ao vivo uma viabilidade financeira prévia, justamente para nós aplicarmos o conceito desta aula e da próxima. Então, não perca, é importante. Até a próxima aula.